Bem-vinda, bem-vindo, bem-vinde a mais um Fórum Sindical, um programa da revista Fórum, em parceria com os sindicatos petroleiros norte-fluminenses. Este programa hoje, infelizmente, está sendo gravado, porque é muito difícil a gente fazer um programa ao vivo no feriado. Foi dificílimo o feriado passado, então dessa vez eu preferi gravar. Então, para você que está nos vendo às 18h30 dessa quinta-feira, boa noite. Para você que vai nos ver na reprise no sábado às 8h30, bom dia. E para você que chegou aqui, né, em qualquer horário, boa tarde, enfim. Seja muito bem-vindo à Fórum. Gente, é muito importante que vocês divulguem nosso link, que vocês chamem, compartilhem, curtam, para a gente poder reverter aí uma punição do YouTube, porque a gente está fazendo uma cobertura muito honesta do genocídio palestino, né? E o YouTube está nos punindo. Então, por favor, nos ajude a, de novo, trazer a Fórum aí para o foco do YouTube, né? Infelizmente, essa plataforma não é nossa e a gente vive a lei das plataformas, mas nós não vamos deixar de fazer uma cobertura honesta, um jornalismo honesto do que está ocorrendo na faixa de Gaza. Bom, o tema de hoje também é um tema que a gente sofre muito, né? Nesse rol aí da extrema-direita, tanto nas redes como nas ruas, a gente vai falar da justiça de transição novamente. Nós vamos falar do resultado da CPI do 8 de janeiro, a CPMI, né, do 8 de janeiro, as condições que a gente precisa ter daqui para frente para que, de fato, dessa vez a gente tenha a punição, mas a gente também vai fazer uma cobrança de uma promessa de campanha do Lula, que é a recriação da Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos, porque até agora ela não foi instaurada. E é preciso que se instaure para a gente restabelecer a verdade, para que a gente possa, no mínimo, devolver os restos mortais para as famílias, né? Daqueles que foram presos e assassinados pela ditadura civil-militar no Brasil. Para isso, eu chamei convidados muito especiais e vai partilhar a bancada comigo uma querida maravilhosa, né? Que também tem na sua família histórias, né, de várias ditaduras, é um inferno, mas ao mesmo tempo é uma honra a gente ter uma família como a família Prestes. Hoje a gente tem 2 representantes aqui, nós estávamos falando nos bastidores que ela está super representada. Então eu quero chamar minha companheira de bancada, cadê a Ana Prestes? Oi, Aninha. Tudo bem? Boa tarde, uma honra estar aqui. Boa tarde. Faz muito tempo que a gente não divide tela junto, né, Ana? Verdade. Estamos aqui juntos na Fórum, mas cada uma num horário, num programa. Uma honra estar aqui. Sim. É uma honra ter você aqui. A gente também tem um convidado especialíssimo, que ele já esteve aqui todo 31 de março, 1º de abril. Eu chamo gente que tem muito a dizer, né? Que precisa dizer e contar essa história pavorosa que a gente viveu de 1900 e... Olha, eu diria para vocês que pelo menos de 1961, né? Porque o ataque a um governo legítimo, assim como foi no golpe da Dilma, a ditadura militar se instaura quando começa a tentar destruir o governo do João Goulart. E ele teve aqui, a gente fez um programa especialíssimo sobre isso, e é preciso que a gente faça de tempos em tempos, rememorar, né, para a gente não esquecer e para não repetir, ainda mais num país onde a memória, né, ela é sempre recriada e a gente não consegue estabelecer um fundo de verdade, ainda com esses militares com tanto poder e que vivem rememorando o golpe com uma interpretação revisionista. Eu vou chamar o Ivan Seixas. Ei, Ivan, que bom te ver aqui de novo. Tudo bom, Maria? Como é que você está? Prazerzão estar aqui contigo, também com a Ana, que muito nos honra. Muito obrigado pelo convite. A gente anda falando assim nesses tempos bicudos, Ivan. Fora o que tá ruim, o resto tá bom.
Não, não dá para esquecer, não dá para esquecer nunca que a gente viveu sob ditadura em que você existir já era arriscado. E a gente enfrentou a ditadura. Então, bora para cima dele. E que a gente também venceu, né, um fascista nas eleições, que ele está inelegível, que agora também um militar, olha só, um militar foi julgado e está inelegível, né? A gente tem alguns avanços, a gente não pode esquecer disso. Mas o contexto global está nos deixando muito adoecidos. Gente, o Ivan, vamos fazer uma brevíssima apresentação, porque o Ivan é uma figura que dispensa a apresentação, mas assim, uma das coisas que eu acho mais incrível na história do Ivan, né, e para a gente ter dimensão do que foi essa ditadura, o Ivan foi o adolescente, né, o menor de idade que durou mais tempo preso, a começar porque a ditadura prendeu crianças e adolescentes. O Ivan ficou mais de 6 anos preso, né, passou por diferentes presídios, foi testemunha do assassinato do seu pai na prisão, a história dele. Vocês procurem aí um programa que a gente contou essa história de uma maneira muito impressionante. Eu acho que tem que sempre voltar essas histórias para a gente não deixar nunca, nunca, nunca que seja esquecido o que foi o nível de violência e de terror de Estado que foi o período de 1964 a 1985 no Brasil. A gente também trouxe o Eduardo Prestes, né? Primo da Ana Prestes. Edu, como é que você vai? Olá, boa tarde. Agradeço o convite, agradeço Maria, Ana pelo convite. Prazer, Ivan, estar com você por aqui. Vamos lá, vamos fazer essa conversa. Muito bem. Ana, eu vou te dar a honra de apresentar o seu primo. Tá bom. Obrigada, Maria. Bem-vindo, Edu, bem-vindo, Ivan. O Edu, ele é professor, graduado em Educação Musical no Rio, na Unirio, também é mestre e doutor na área da educação, e hoje está, quer dizer, já tem um tempinho, né? O Edu está no Colégio Pedro II, tanto na educação básica como na graduação também. Até eu descobri através dele, eu nem sabia que o Pedro II estava com graduação. E já tem um tempo, inclusive eu deixo aí a dica para quem quiser acompanhar o Edu nas redes, ele tem uma militância específica também nessa área da educação, e é bem interessante. Prazer estar contigo aqui também, Edu. Edu, você sabe que uma das minhas maiores honras foi ter minha coleção didática de história adotada pelo Pedro II. Foi muito bacana quando isso ocorreu. Que é um colégio, gente, né, de uma tradição impressionante e uma longevidade também impressionante, que até hoje forma, né, de forma pública uma elite intelectual. Aí, assim, se a gente for olhar a quantidade de gente interessante que passou pelo Pedro II, que ocupa hoje espaço na sociedade brasileira, é um colégio que merece todo o nosso respeito. Eu especificamente... Diz, Edu, pode falar, desculpa. Especificamente, eu trabalho numa unidade que foi construída no primeiro governo Lula, que é a unidade Realengo, que é colocada ali na zona oeste periférica. Realengo aí atende toda a região oeste do Rio de Janeiro, a gente chama de região oeste periférica. Realengo, Bangu, Santa Cruz, Vila Vintém, Padre Miguel, enfim, toda uma região que é assim, uma região que atende crianças que vêm de uma realidade social assim, bem também dura, né? Então, assim, é um trabalho muito interessante ali, um colégio Pedro II com uma estrutura gigantesca, assim, parece... ele é muito grande ali, as pessoas, às vezes eu levo convidados para lá, para palestras e tudo, mas as pessoas, quando acham que vão para o Colégio Pedro II de Realengo, já imaginam um prédio pequenininho, enfim, todo, e chegam lá e se surpreendem que é uma estrutura gigante, assim, e não à toa ali também acolher os cursos de licenciatura, né? Então, é um investimento muito importante para aquela região, essa escola. Como deveria ser também. E olha, eu sou testemunha que eu conheci na clandestinidade, na luta contra a ditadura, conheci pelo menos uns 5 militantes que eram do Pedro II. Os irmãos Yuri e Alex Xavier, o Carlos Eugênio Paz, e Marcos Nonato, vários companheiros que eram todos egressos do Pedro II, que sempre foi muito politizado, né? Então Exatamente. Parabéns, você está dando aula lá, viu? Obrigado.
E com gente muito qualificada, né? Eu digo que eu tive muito orgulho mesmo da minha coleção ter sido escolhida pelo Pedro II, porque é o que a gente deveria ter como modelo de escola pública no Brasil. Não só pelo seu currículo, né, que forma mesmo cidadão crítico, mas pela estrutura, por tudo que o Pedro II oferece, como diz Edu, em zonas onde precisa da educação pública, né, que foi tão atacada aí depois do golpe, então nem se fale. Então, deixa eu chamar mais um convidado, Marcelo Shoa. Oi, Flor, como vai? É uma felicidade muito grande participar sempre do Fórum Sindical. Você sabe que eu me sinto imensamente privilegiado assim, de estar dividindo essa bancada hoje. Eu já fico muito feliz quando você me convida, e hoje eu estou sendo convidado por você, na presença da Ana, que também me convida de vez em quando, é uma satisfação. E assim, participar ao lado do Ivan. Eu tenho estudado, desde que eu entrei na Comissão de Anistia, eu tenho estudado muito sobre justiça, transição, ditadura. Ele é você já colocou aí, é uma referência. A Flor disse, olha, procure ler sobre o Ivan, não é difícil. Pode pegar qualquer livro sobre a história do enfrentamento à ditadura, que ele é citado, a família, enfim. É uma honra muito grande, Ivan, estar aqui com você. Edu e Ana, é sempre uma honra estar ao lado de quem carrega o nome da esperança no próprio nome. Né? Não é fácil, não. Para mim, Prestes é cavaleiro da esperança. Então, poxa, Fro, muito obrigado, viu? Não sei nem como agradecer. Que bom. Eu é que agradeço vocês partilharem o tempo aqui comigo. Pessoal, por que os três estão aqui hoje? E por que a Ana também está, além de estar na Fórum? Porque tem uma relação muito grande com esse tema. Marcelo e Edu são neto e filho de presos políticos. O Marcelo, felizmente, teve uma história menos dramática, porque o seu pai preso, torturado na ditadura militar. O Marcelo nasceu na clandestinidade, né? O Inocêncio Shoa foi preso, torturado, e ele conseguiu fugir. A história do Marcelo e do Ivan e do Pablo e da Ângela precisa virar um documentário, porque é uma história, como várias, né, da ditadura militar, dos sobreviventes, é uma história cinematográfica. A maneira como eles conseguiram fugir e como eles viveram na clandestinidade. O Marcelo é um cearense, né, de história familiar, mas como eles estavam clandestinos no Rio, ele nasceu no Rio de Janeiro. O Edu, como a Ana Prestes falou, ele é neto de um vereador, deputado, uma cena que foi assassinado, né, durante a ditadura militar, num momento onde se dizia que a ditadura tinha ficado mais branda, né, usar o terror do Estado, usar essa palavra brando, para mim já é um desrespeito à memória de todas as vítimas, né, e daqueles que foram afetados indiretamente. E, finalmente, o Ivan, que, como eu disse no início, foi uma vítima direta dessa ditadura. E o Ivan tem essa coisa maravilhosa, né, de uma resistência que a gente precisa aprender com ele. Para mim, é uma inspiração. Né, preso aos 16 anos, sofreu. O Ivan, gente, chegou a ir para um manicômio, né? Foi enviado até para um manicômio, né? Passou mais de 6 anos, ele foi preso aos 16, só saiu aos 22. Sofreu tortura, ameaça de morte, enfim. É de uma violência absurda, e é esse ser humano inacreditavelmente incrível, né? Que nos inspira e faz a gente o tempo inteiro continuar. Consegue chegar aqui sorrindo, né, Fru? O Ivan é demais. O Ivan, para mim, é uma inspiração. Toda vez que eu tô próximo a ficar triste, a me deprimir, eu falo, não posso, eu não tenho esse direito. Tem muita gente aí que me inspira e me ensina. O Ivan lançou um livro recentemente, General Goberi e o Entreguismo. Ivan, depois você fala um pouquinho, né, desse livro, do entreguismo militar brasileiro. A gente uma leitura obrigatória. Mas agora eu vou começar com o Ivan, que eu queria que ele desse um breve histórico, Ivan, desde lá de 95, quando foi criada a Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos, e o que ela fez, né,
ela conseguiu sobreviver até Bolsonaro, né? Um dos últimos atos desse inelegível genocida corrupto foi acabar com a comissão. E depois a gente continua o papo com o Edu e com o Marcelo. Começo já? Bom, antes de falar em 96, com a instalação da comissão, a gente precisa falar da história que levou a essa comissão, né? Então, é uma obrigação. No Brasil, a memória parece que é uma coisa opcional, quando deveria ser obrigatória, como todos os países. Então, é fundamental a gente resgatar a história, né, para entender o presente, né? Essa é uma frase do Marx, mas conhecer o passado para entender o presente e construir o futuro, né? É básico isso. Se você parar para analisar a história brasileira, você vai ver uma coisa. O único agrupamento que se manteve atuante, presente e muito ativo foi a Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos. Em todo o tempo, sempre denunciando, sempre fazendo buscas e, principalmente, cobrando punição. Então, sempre foi isso. A comissão, ela se forma, a Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos se forma quando as pessoas eram sequestradas e os familiares iam para a porta dos quartéis, das delegacias, né, dos DOPs, para tentar saber informação. E lá encontravam outras pessoas. Algumas tinham a sorte, vamos dizer assim, apesar da monstruosidade, de saber que o seu parente estava preso no tal lugar e que tinha aparecido. E os outros, não. Os outros passam os tempos e continuam desaparecidos. Esses são os desaparecidos políticos. Essa ideia, né, do desaparecido traz junto a história das famílias que participaram. Então, se você recontar a história da Comissão de Familiares, você tem que falar numa figura central, fundamental, que era Dona Maria Capistrano, viúva, né, do Davi Capistrano da Costa, né? E tem que falar da Dona Felícia Mardini, tem que falar da própria Eunice Paiva, tem que falar da Dilma Vieira, que era mulher do Mário Alves, né, viúva do Mário Alves. Você tem várias pessoas que mantiveram acesa a chama, que foram muito maltratadas. Dentro do Palácio do Planalto, elas foram empurradas pelo canalha João Batista Figueiredo, que era chefe do SNI, que empurrou aquelas senhoras, dizendo, fora, vocês não têm que ficar, vão procurar marido, vão procurar não sei o quê, um negócio bem canalha, como todo fascista é. Depois, com o passar do tempo, nós que saímos das cadeias, né, nós nos agregamos a esse trabalho e continuamos a denunciar e a cobrar o esclarecimento e, principalmente, a punição. E essa prática vai se arrastar até chegar na redemocratização, quando a gente cobra, né, que tenha que ter buscas oficiais, porque não é aceitável que o ônus da prova seja da vítima, porque as famílias são vítimas, né? São vítimas complementares da vítima maior, que é o desaparecido, né? O torturado e assassinado desaparecido, mas são vítimas também. E a gente cobrou. Então, no governo do Fernando Henrique Cardoso, o José Gregório, que acabou de morrer, ele era secretário nacional de Direitos Humanos e ele nos procurou com uma proposta de criação da Comissão de Desaparecidos Políticos. Não tinha mortos, né? E com a ideia de que era um importante passo, né? E a gente teve um entreveiro com ele, né, cordial, porque ele era amigo nosso, que a gente mostrava o seguinte, mas se fala dos desaparecidos, que era uma coisa meio burocrática,
uma lista de 136 desaparecidos que iriam, dentro dessa lista, iriam ser reparadas às famílias com um valor de R$100 mil para que encerrasse o assunto. E a gente disse, não, isso não. Tem que ter apuração das mortes. E aí acabou saindo uma primeira lei 9.140, era aquela lista, automaticamente as pessoas recebiam um documento dizendo que seus familiares tinham sido mortos, não dizendo aonde, era apenas um atestado de morte presumida, né, mas com caráter político. E depois, uma comissão para julgar os casos apresentados com relação aos mortos dentro de dependências do Estado, né? E a gente aceitou isso naquele primeiro momento, e aí foi instalada a Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos. Nós continuamos a luta, pressionando, porque muitos companheiros e companheiras não foram assassinados em dependências, mas foram assassinados na rua com cercos que transformava a rua em um espaço controlado pelo Estado. Então, havia uma execução. Então, a gente conseguiu ampliar para isso. E essa comissão ela foi mantida, né, até a chegada do delinquente Bolsonaro, que a comissão ela tinha duas atribuições: julgar os casos de desaparecimento ou de assassinato e dizer, esse está na lista, está automaticamente feita a reparação. Agora, analisam se a pessoa foi morta em dependências ou morta em assemelhada a dependência, que eram os cercos. E a outra tarefa, que está prevista na lei, é buscas aos restos mortais. Porque não adianta o Edu ou a Ana terem em mãos um papel que diz que morreu, né, e ainda por cima é um papel cretino, que está escrito apenas morreu pela lei 9.140. Quer dizer, ele não morreu pela lei, ele morreu pelo Estado ditatorial, né? E aí a gente queria que fizesse a apuração. E aí tinha a segunda atribuição, que era fazer a busca aos restos mortais dos desaparecidos, né? E aí, enquanto teve governos democráticos, com todos os tropeços possíveis, foi feito o julgamento e foram feitas as buscas, né? E essas buscas serviam como também a memória, né? Porque quando você vai numa região onde viveu a pessoa ou desapareceu a pessoa, toda a comunidade é mobilizada. Eu fiz buscas pelo governo brasileiro, na época da Dilma, eu fiz busca no interior da Bahia e a cidade inteira se mobilizou para me ajudar. Então, assim, você vê que tem uma conotação importante. Quando chega o governo do delinquente, eles simplesmente dão por encerrados os trabalhos de buscas, porque o julgamento já tinha sido dado por encerrado com o relatório que deu aquele livro belíssimo, que é Direito à Memória e à Verdade, né? E dentro da comissão, duas pessoas, a Vera Paiva e a Diva Santana, são representantes dos familiares, né? A Vera é filha do Rubens Paiva e a Diva, que além de ser do PCdoB, ela é familiar de dois desaparecidos, a sua irmã Dina Elza e o Vandir, se não me engano, que são assassinados no Araguaia, são representantes. E aí se vem de frente com fascista dirigindo a comissão, porque os caras demitiram, exoneraram a presidenta, que era a Eugênia Gonzaga, pela imprensa. Ela ficou sabendo pela imprensa que ela já não era mais presidente. E botaram um cara que chamava os nossos familiares de terroristas, não se referiam a preso político,
desaparecido, o terrorista e tudo mais. E aí, arbitrariamente e ilegalmente, como é característica dos fascistas, eles fizeram a reunião e fizeram a decisão, com o voto contrário da Diva e da Vera, fizeram a decisão de que não tinha mais o que fazer, estavam encerradas as buscas. Portanto, estava encerrada a Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos. A nossa briga hoje é exatamente para que volte, né? Porque os julgamentos podem ter acabado, mas as buscas não, porque os desaparecidos continuam desaparecidos. E para nós é fundamental que isso volte à tona. Para nós também é incompreensível que não tenha voltado ainda. E aí eu acho que é o grande debate que a gente precisa fazer aqui hoje. Som, Ana. Desculpa, deixa eu só fazer um comentário aqui. Lembrando, acho que o Edu, depois a Ana vai trazer ele para a conversa, pode contar um pouco isso, porque isso tem a ver também com a morte do avô dele, né? Que até hoje não se sabe se foi queimado lá em Goytacazes, né? Que eles colocavam em usina de cana para não sobrar prova nenhuma, ou se foi a ossada de Perus, né? Que é a maior ossada de mortos e desaparecidos. É uma estratégia, inclusive, né? Isso é uma coisa que eu gostaria, no momento oportuno, se me permitir, eu queria falar sobre isso, que eu acho que é fundamental isso daí. Eu deixo você complementar, porque, olha só, gente, como diz o Ivan, a comissão foi extinguida por esse governo canalha, né? E foi no último mês, inclusive, porque é isso, o Bolsonaro, ele tentou apagar todas as provas dos seus crimes, né? Nos últimos dias, ele estava já nos Estados Unidos. Exatamente. Ele não assina o ato. É uma loucura. E tem coisas que, por exemplo, as ossadas de Perus, que ainda não foram todas identificadas, a guarda está no Centro de Antropologia e Arqueologia Forense da Unifesp, né? O CAAF. Então, esse é um trabalho, como o Ivan fez, que deixou de ser só das famílias e passou a ser também do Estado. Então, conta, né, com uma arqueologia forense, porque, gente, sem isso, tem vários processos, no Araguaia mesmo, tem processos que não foram transitados e julgados. Tem muita coisa ainda, que por mais que o STF tenha feito aquele absurdo, né, de ter aliviado para os torturadores, acho que é uma coisa que a gente precisa lutar para rever, ainda tem uma continuidade precisa, está inacabado. Fora que a Corte Interamericana dos Direitos Humanos de 2010 determinou uma obrigação para o Brasil que identifique, né, mortos e desaparecidos. Então, o Brasil também, ao eliminar essa comissão, está indo contra uma determinação da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, assim, não é só uma luta. No Brasil tem isso. Parece que se resolve as coisas ali no pessoal, né? Essa cultura patrimonialista que a gente tem, de clientela. Mas não, isso diz respeito à história da democracia brasileira, à história dos direitos humanos no Brasil. A gente não pode deixar isso assim, isso não é uma coisa só dos familiares. Isso é uma coisa que, até hoje, quando a gente vê execução na periferia, quando a gente vê como é que a polícia militar age, né? A gente tem aí fruto do que foi esse regime de exceção, esse regime de terror. Ivan, você complementa, põe a Ana na conversa para vir fazer perguntas. Não, eu só quero acrescentar o seguinte: há uma prática dos militares em trazer versões, né? Então, você tem 3 versões principais, que é a do sargento Marival Chaves, que ele diz com todas as letras: foram presos, foram torturados, mortos e depois os seus corpos foram esquartejados. Vem depois o Cláudio Guerra, que é um delegado do Espírito Santo, do Esquadrão da Morte, que pega e diz:
foram presos, foram torturados, foram mortos e cremados na usina Cambaíba, lá em Campos. E o terceiro é o Paulo Malhães, tá? Que eu, na Comissão Nacional da Verdade, tive a oportunidade de interrogá-lo no depoimento dele, e ele fala que foram presos, foram mortos, torturados, foram mortos e foram jogados em rios ou dentro do oceano. Você vê que tem em comum as três coisas: foram presos, foram torturados e foram mortos. A quarta é uma versão que, apesar de ser diferente, é a mesma coisa. Vocês nunca vão saber onde estão enterrados. Tá? E as buscas que eu fiz, as buscas que outras pessoas também fizeram, que eu participei meio que assessorando, prova o seguinte: foram enterrados, foram mortos e foram enterrados em cemitérios clandestinos, com nomes falsos. Porque se você olha hoje o nome da pessoa, você identifica, mas se você não tiver nenhuma identificação, na época não tinha DNA, não tinha sobreposição de imagem, não tinha nada. O Paulo Malhães falou para a gente com todas as letras. A gente cortava as impressões digitais, quebrava a mandíbula para não ter identificação. Falou com uma naturalidade muito grande. Agora, essas versões é para acobertar o verdadeiro destino. E a gente tem que persistir, tem que fazer buscas. Porque eu localizei na Bahia onde foi enterrado, foi morto e enterrado o João Leonardo. Na Casa da Morte, a gente conseguiu identificar vários companheiros que foram enterrados lá. E sempre essas versões, é muito importante a gente dizer, sempre essas versões eram para acobertar a ação de infiltrados. Porque nós, da luta armada, nós éramos presos, torturados, sob a explicação de que a gente era um perigo, porque a gente era guerrilha, era terrorista, não sei mais o quê. Mas o pessoal da AP ou do PCB, que absolutamente não participava da luta armada, morreu igual. O PCB, uma parte dele, uma outra parte não. A parte à esquerda foi assassinada, a parte mais à direita, da direção, não foi. Né? O PCdoB morreu no Araguaia sumariamente, vai matando, corta a cabeça, leva e tal. E os dirigentes que morreram na Lapa. Agora, por que isso? Porque, por exemplo, é para acobertar. Né? Quem é que entregou o Davi Capistrano, o João Macena? Foi o Severino Teodoro de Mello. Ele entregou, ele era um infiltrado, que hoje está comprovado, dito por ele, inclusive. Então, isso é para acobertar a ação do infiltrado, porque a gente não pode entender essa discussão do ponto de vista de uma luta política. A gente fazia luta política, eles estavam em guerra. Eles torturavam, matavam como uma operação de guerra, como o nazi-sionismo está fazendo lá na Palestina, como os nazistas fizeram. Então, isso daí a gente precisa entender muito bem que é uma constante. Essas versões são ação de contra-informação, para a gente não procurar. Não adianta procurar, mas nós procuramos e achamos. Esse aqui eu acho que tem que sempre ser dito. É bom você dizer isso, porque eu me lembro, uma das falas mais chocantes para mim, quando o Bolsonaro ainda era aquele projeto de miliciano no Rio de Janeiro, era dizer que quem procura osso era cachorro. Lembra disso? Que ele tinha no gabinete dele, na porta do gabinete dele. Ele era deputado, exatamente, Ana. Ele não era miliciano no Rio, ele era deputado federal ficava na porta do gabinete. Mas ainda era um projeto de miliciano, um deputado de quinta, sabe? Daquele do baixo clero que ninguém dava bola. Ana. Então, eu quero... Muito bom essa introdução do Ivan. Eu quero trazer o Edu. Eu apresentei o Edu pelas qualificações mais profissionais, não apresentei ele como membro, né, de familiares, familiar, né, de um dos desaparecidos, que é o João Macena. Eu queria que ele trouxesse para a gente um pouco dessa história e também da vivência, Edu,
sua vivência da Elisa. A Elisa é irmã do Edu, é minha prima também, a própria tia Rosa, que é Rosa Prestes, casada com o João Macena Filho, né? Que acompanhou nos últimos anos o trabalho da Comissão de Familiares e Mortos Desaparecidos. Eu mesmo estive com eles aqui em reuniões e eles tinham uma participação bastante importante. Então, para trazer esse relato para a gente também, eu acho que a gente já pode entrar no tema de quão desesperador é. A gente está em novembro, já 1º de novembro, e está indo embora o primeiro ano do governo Lula e nós ainda não temos a comissão reinstalada. Bom, vamos lá. É muita coisa, né, para falar em pouco tempo. Estou me organizando aqui. Eu estava catando aqui no celular o documento, justamente o atestado de óbito que foi emitido agora, recentemente, né, foi em 2019 que a gente recebeu, né, mas está datado de 4 de dezembro de 2018. Esse foi o último ato do governo lá, o governo miliciano fascista lá do Bolsonaro. Nós fomos a última família a receber esse atestado. Depois da gente, ninguém mais recebeu. Tá? Então, fomos a última família. E aqui está escrito o seguinte: faleceu, possivelmente, no dia 3 de abril de 74, provavelmente na cidade de Petrópolis, em razão da morte não natural violenta causada pelo Estado brasileiro, no contexto da perseguição sistemática e generalizada à população identificada como opositora política ao regime ditatorial de 64 a 85. E aí a gente já entende por que fomos a última família a receber esse documento. Eu me lembro que estava num período em que outras famílias já estavam na fila para receber, né, e estancou, assim, a porta fechou assim que a gente recebeu. Bom, João Macena, ele é uma liderança histórica, clássica do partido, né? Veio jovem para o Rio de Janeiro. Vou só contar um pouquinho sobre essa figura, né? Veio ainda adolescente para o Rio de Janeiro, foi trabalhar na fábrica Nova América de tecidos, se tornou operário ali do chão da fábrica. Aos 15 anos já foi preso também, muito parecido com o Ivan, né? Foi preso aos 15, aos 16. Isso tudo a gente foi aprendendo porque a gente foi buscando os documentos que estavam no DOPS. E aí a gente foi vendo toda a trajetória dele de prisões e de... Enfim, aí ele passa essa juventude sendo solto, sendo preso, mas sempre no movimento sindical. E é eleito vereador em 47, depois entra na clandestinidade, como todo mundo do partido. Depois é eleito novamente em 62 como deputado estadual do Rio de Janeiro, e depois em 64, obviamente, é cassado e vai entrar naquele movimento que acho que a grande maioria da geração dele passou, né, que era o pessoal mais velho da esquerda ali, do partidão, e que queria fazer o debate político em si, né, com relação à questão da ditadura. Ele vai ser preso na década de 70, algumas vezes oficialmente, até ser sequestrado pelo DOPS e assassinado, né, aqui em 74. Então, assim, aí acrescentando ainda o que Ivan fala, assim, além de ser um crime do Estado, ele é um crime que se utiliza do próprio dinheiro público, da verba pública, né? Ou seja, uma política estatal de morte. Então, essa política estatal de morte que se estabeleceu, porque muitas vezes eu falo até para os próprios estudantes da graduação e até às vezes do ensino básico, para que eles compreendam a dimensão que quando o Estado ele funciona para matar, ele não funciona clandestinamente para matar. Ele funciona recebendo verba pública para matar. Ele funciona como um programa de assassinato público com dinheiro público, bancado, né? Então, assim, essa é a dimensão que muitas das vezes a gente não vê a imprensa, a grande mídia, falar sobre isso abertamente, né? E discutir, debater como que isso funcionava nesse período, né? Então, acho que isso é muito importante trazer para esse debate, porque ele demonstra a crueldade do Estado e como ele se estabelece como uma política pública de morte, né? E aí a gente é afetado, também a minha geração, eu não conheci meu avô, eu nasci em 76, ele foi morto em 74, mas eu já nasci no exílio, ou seja, a ação dele, a ação do Estado em relação à perseguição e à violência com ele, vai também afetar não só ele em si, toda a família, né? Meu pai,
depois os netos também vão ser afetados, porque a gente vai nascer no exílio, a gente vai morar em Moçambique, no sul da África, em Maputo, especificamente até 1987, porque meu pai não conseguia retornar. Também não adiantava retornar num contexto que ele não conseguiria ser empregado, que foi isso que aconteceu. Ele tentou retornar uma vez, foi impedido de trabalhar aqui, então assim, a gente retornou para Moçambique, que é um país que a gente tem um imenso carinho, que foi quem salvou as nossas vidas. Salvou a nossa infância, salvou a nossa condição humana. Assim. Muito se fala nesse movimento em África das revoluções, né? A Revolução Moçambicana, que foi em 75, aliada ao eixo ali da União Soviética, né? Ela foi uma revolução que, além de ser um processo muito importante ali na África, foi um processo também para os exilados de toda a América Latina. Isso também é pouco falado, né? O quanto os países africanos que receberam os exilados salvaram vidas. Então, assim, olha o processo que essa ditadura no Brasil gera, né? Os tantos de processos, né? Tantos de histórias que elas geram, e as violências que elas geram também, porque elas geraram violência de afastamento familiar, por exemplo, no nosso caso, a gente não podia voltar, não era uma opção nossa, era uma condição estabelecida, ou seja, uma terceira geração, ou seja, os netos sendo afetados diretamente. Isso é uma questão assim que a gente foi perceber há muito pouco tempo atrás, nós como netos, né? Porque é uma violência que ela demora a gente refletir sobre ela e fazer um pensamento crítico sobre essa violência. Então, a força dessa política pública, ela não afeta somente a figura que foi violentada, mas violenta toda a família, e o fato de desaparecer com os restos mortais e o Estado, no pós-ditadura, não dar conta disso, nem com relação à questão da memória, nem com relação à questão da justiça, continua a manutenção desse crime. Então, isso que eu acho que é o tema principal desse debate, né? Assim, como que você, enquanto Estado democrático, você continua na manutenção de um crime cometido na ditadura? Ou seja, a maioria das famílias de afetados, e aí eu digo por frequentar esses espaços, não frequento exatamente uma instituição específica, mas conheço muitas delas, conheço a Diva, conheço a Vitória Grabois, conheço o pessoal da minha geração, que são os netos também, e existem marcas que são muito similares entre as nossas famílias, né? Que são os silenciamentos, o não falar sobre, não conversar com os mais velhos sobre isso, as dores, as doenças psicológicas. Então, todas essas questões também geradas pelo Estado. E muitas das vezes a gente também exime o Estado disso. A gente diz que não, o Estado não foi culpado, ele só foi lá e assassinou uma pessoa, são coisas da sua cabeça. Então, assim, essa construção desse tipo de crime, que é um crime, enfim, mórbido do Estado, que precisa ser debatido. Assim, é como a gente trabalha. E quando a gente entra nos espaços públicos, a gente faz esses debates, e principalmente nos últimos 4 anos, o que a gente escutou, o que a gente viu, o que a gente percebeu, né, foi, na verdade, o reforço dessa ideia que foi encampada, inclusive, pela justiça do nosso país, que deixa aquilo lá como está e sigamos em frente, né? Mas esquece que a gente não segue em frente, as nossas famílias não seguem em frente, enquanto, por exemplo, os espaços de memória, por exemplo, não estiverem prontos. Quantos espaços de memória a gente tem aqui? Quantos espaços de debate com relação a esse tipo de questão a gente tem aqui? O próprio Nilmário entrou em contato, Nilmário Miranda entrou em contato recentemente. Eles estão pensando até em fazer um espaço de memória lá na Cambaíba, que agora foi doada pelo MST, então está se pensando também no espaço de memória ali naquele lugar, ainda indo pela essa vertente dos mortos que teriam sido incinerados ali, né, cujo João Macena também, como a Maria mesmo falou, é um cara que surge lá na Vala de Perus, ou está lá na Cambaíba, ou está em outros lugares também, então as versões são as mais diversas possíveis, e é como se fosse algo que nunca tem fim. Acho que é sobre isso que o Ivan fala, assim, algo que não termina, porque o Estado ainda insiste em não dar fim a isso, né? Ele não termina porque a gente não quer que termine, ele não termina porque o Estado simplesmente não quer assumir esse fim, né? Colocar o ponto final. Então, acho que são essas as questões aqui que eu trago para essa conversa.
e que eu acho que são centrais nesse debate sobre as ações do Estado nesse pós-ditadura. Tanto eu como o Edu falou muito de Moçambique, mas eu queria resgatar aqui também o papel da União Soviética, porque tanto eu como o Edu, nós nascemos na então União Soviética, que foi quem nos garantiu a vida, garantiu a vida das nossas famílias, das nossas mães. Minha mãe tinha 12 anos, acho que tia Rosa tinha 13, por aí, 14 anos, quando foram para a União Soviética. E aí, depois de lá, o Edu foi para Moçambique, ainda muito pequeno, eles foram para Moçambique, e a gente ainda ficou até 86, por aí, que foi quando a minha família veio também para o Brasil. O Edu estava falando desses traumas, né, do amor a Moçambique, a Ana do amor à União Soviética, porque garantiu a vida. E eu me lembro, assim, quando eu era adolescente, eu tinha uma relação, né, a minha politização, ela começa no pós-anistia, no começo da década de 80, de ouvir os sobreviventes, ou aqueles que conseguiram se exilar, né? E a gente ia imaginar, eu nasci com um golpe, e aí tudo isso passou, né, com uma família de operários que a gente só via aqueles selos, né? Ame o Brasil ou deixe-o, enfim. E aí eu começo a ouvir o relato das pessoas que passaram, e aquilo me assustava e me dizia que eu não podia ignorar. Eu me lembro de cruzar, por exemplo, a Inês Etienne, que reconheceu o seu torturador. Os traumas da Inês é uma coisa, gente, de uma dor. Tem gente que mesmo tendo sobrevivido à tortura, não conseguiu depois sobreviver. Se matou. O Fon, que era um grande amigo meu, o Atom Fon tinha relógio até no banheiro. Que ele falava assim para mim, eu perdi tanto tempo, né, preso, encarcerado, que eu não posso perder um segundo. Então, assim, você chegava na casa dele, todos os cômodos da casa, chamava atenção isso. E por outro lado, acho que esse exercício que o Ivan deve também fazer muito, né, de você se humanizar, se reumanizar, porque a tortura ela tenta nos desumanizar. O Fon era um grande cultivador de violetas e aprendeu a costurar, porque ele dizia, eu preciso de um pouco de beleza, né, na minha vida, assim, porque, né, quem passou por isso viu o pior da humanidade, né? A tortura é o pior da humanidade. Marcelo... Antes do Marcelo falar, eu queria, em cima do que a Ana falou, eu acho que é fundamental, né? A União Soviética teve um papel fundamental em abrigar uma parte da esquerda, né? Notadamente o próprio Prestes esteve lá, salvou a vida dele, né? Como salvou a vida do Luiz Corvalán no Chile, trocou por um espião para salvar a vida, senão Pinochet ia matar. Agora, há outro lugar que assim foi espetacular, foi Cuba. A gente não pode nunca esquecer o papel de Cuba, que abrigou as viúvas, os órfãos, e lá deu educação, como a União Soviética fez. Não só a Patrícia Lumumba, mas a escola regular que as crianças receberam. Cuba fez isso também. Sempre foi assim, extremamente solidária, extremamente participante da vida e admiradora da luta dos brasileiros, porque eles também têm isso. Eles cultivam a memória e honram aqueles que são combatentes. E isso é muito importante. Não tem um que esteve exilado em Cuba que não se assuma como cubano brasileiro. Por isso, porque são, como vocês são soviéticos brasileiros com muito orgulho. Eu acho que isso... Você sabe que eu e o Edu, nós temos duas primas cubanas também. A Gabriela e a Cláudia. Então, nós temos moçambicanos, cubanos e soviéticos na família. É uma família internacionalista. Família grande. Isso não é uma família, é a internacional. Como deve ser o movimento dos trabalhadores. Marcelo, querido, entre nessa roda. Eu acho que o Marcelo tem essa coisa. Eu conversava com o Marcelo nos anos duros assim do Bolsonaro. Uma das coisas que o Marcelo sofreu muito, inclusive um processo de depressão por causa disso,
porque é aquilo que o Edu estava colocando dos traumas, que não tem jeito, não tem jeito. Como é que você nasce na clandestinidade? Você vê o papel que a Ângela Uchoa tem, que é uma das mulheres que eu mais admiro na vida, porque eu nunca vi. É uma baixinha, pequenininha, assim, que conseguiu proteger esse marido das diferentes formas. É incrível a história deles. E criar esses filhos, né? Com, gente, década na clandestinidade. A história de Zé Dirceu, eu acho que o Zé foi para Cuba, né? O Zé, quando fez a cirurgia, inclusive, né? Não, ele saiu no sequestro do embaixador americano, né? Diga-se de passagem, né? Tinha o pessoal de luta armada e tinha o Gregório Bezerra, que é uma figura que eu admiro profundamente. E eles foram para Cuba, o Gregório foi para a União Soviética, e lá o Dirceu viveu durante muito tempo, treinou e tudo mais, voltou ao Brasil, quase foi assassinado, sai do país, que ele tinha feito a cirurgia, mas se fosse entregue, pouco importava a cirurgia plástica. Volta para lá, e depois volta no período mais terrível, ele volta e fica aqui tentando reorganizar a luta, né? E depois é que ele sai, só às vésperas da anistia que ele saiu. Marcelo, você me perdoa que eu te interrompi tantas vezes para você começar a falar. Não, por favor. Marcelo, eu queria que daí você também, na sua fala, falasse um pouquinho, porque você está acompanhando isso desde o governo de transição. O que a gente faz, por exemplo, para a gente botar para correr um Múcio da vida, minha gente? Espera aí, a gente precisa, né? Eu estava conversando com a Ana e eu ando um pouco chateada, assim, porque eu acho que tem momentos na história que a gente tem que pegar o touro à unha. Não dá para ficar nas cordas. A gente acabou de viver um 8 de janeiro, acabou de viver a CPMI do golpe. A gente está com os militares com a bunda na janela. Então, assim, essa comissão tem que ser feita, minha gente, porque, assim, não existe esperar uma correlação de forças. A correlação de forças tem que ser criada. Como é que a gente faz isso? Eu queria que você contasse um pouquinho a história, desde quando vem o governo de transição e por que a gente está em novembro e essa comissão não está instalada. Fro, eu não sei te precisar efetivamente o argumento para a não criação da Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos. O que a gente escuta é que há um entrave no campo do Ministério da Defesa, como você mesmo colocou, por causa das Forças Armadas, que estariam insatisfeitas com a recriação da comissão. Algo que, durante o processo de transição, aconteceu, porque, como foi dito, aconteceu, o Bolsonaro já estava, inclusive, nos Estados Unidos, ele nem assinou o ato de finalização da comissão, eu acho até que é duro juridicamente, mas a ideia era que a comissão fosse imediatamente restabelecida, e não só restabelecida, ela fosse tornada permanente e fosse fortalecida para continuar o trabalho que precisava ser feito, porque a comissão ela tem, dentre as suas atribuições, descobrir o que aconteceu, entregar às famílias os restos, e efetivamente isso não aconteceu. E, paralelamente a isso, a responsabilidade de contar a verdade sobre todos os episódios, que também ainda são aspectos imprecisos, apesar da Comissão Nacional da Verdade ter acontecido, apesar da Comissão de Anistia. Nós estamos conversando coisas aqui nesse exato momento que são novas para os ouvidos de muita gente. Então, assim, eu acho que a comissão ela não é só um dever ético, ela é um dever jurídico também. Não é só um dever ético com as famílias dos desaparecidos ou com os brasileiros e as brasileiras que precisam saber o que aconteceu, até para que não aconteça novamente, porque episódios como aquele que foi narrado aqui, do delinquente, quando o deputado colocar Araguaia, né, quem procura osso é cachorro, na porta do gabinete de deputado, aqui, o 8 de janeiro, Fro, só aconteceu porque lá atrás, né, esse cidadão não foi algemado e preso, né,
por fazer apologia à ditadura ou brincar com algo que não se deve brincar. Então, assim, mas além disso é um dever jurídico, porque o Brasil está condenado, né, pela Corte Interamericana de Direitos Humanos a entregar às famílias essas respostas que ainda hoje não conseguiu dar, do paradeiro, a satisfação na medida da responsabilidade que tem, porque não adianta só você chegar e garantir uma reparação simbólica econômica ou então pedir desculpas e você deixar, por exemplo, que uma avenida tenha o nome do Médici, ou então uma avenida tenha o nome do Geisel, ou então um mausoléu tem o Castelo Branco, como acontece aqui no Ceará. A gente precisa, de fato, acabar com esses espaços de ditadura e transformar isso, como o Edu disse, em espaços de memória. Então, assim, gostando ou não as Forças Armadas, é um tema que vai ter que responder por ele. Ora, os caras dão golpe militar, os caras roubam o voto das pessoas, aprisionam os adversários políticos, aniquilam a oposição, matam, exterminam, dão fim aos corpos e não querem responder por isso, não querem nem dizer a verdade. Não, a verdade tem que ser dita. E a comissão tem que ser restabelecida, goste o Múcio, goste, não goste, goste o general tal ou não, já não basta, Flor, a não criminalização dessas pessoas, que já é muito grave, meu amigo, porque a memória, verdade e justiça, porque o nome está investido, mas a primeira coisa é a justiça. Essas pessoas deviam ter sido presas pelos crimes contra a humanidade que cometeram, inclusive crimes continuados, como esse que foi dito aqui, daqueles dos mortos que não foram entregues. Isso é crime continuado, é imprescritível. Se fosse só a morte sob tortura, o extermínio, já seria um crime contra a humanidade, já seria imprescritível. Mas esse crime continuado, ele, inclusive, tem sido o motivo para que haja um processo contra o Cláudio Guerra, não é isso? Enfim, eu faço um apelo ao presidente Lula que dê o passo adiante e estabeleça a Comissão de Mortos e Desaparecidos Políticos. O que eu posso te garantir é que essa discussão, no âmbito da Comissão da Anistia, já nos foi dito que saiu do Ministério dos Direitos Humanos, já tinha passado pelo Ministério da Justiça e estava sendo encaminhada. Agora, realmente, era algo que era para ontem, né? Não era para 2024, era para janeiro de 2023, tudo bem. O governo começou com uma tentativa clara de golpe. Até se entende que naquele primeiro momento era necessário um rearranjo, alguma coisa, mas agora eu também me somo ao coro dos que não entendem por que não sai isso. Eu acho que o presidente Lula precisa enfrentar. É justo, mas é como eu lhe digo, não é só um dever ético, não. É um dever jurídico também. Muito bem. Eu queria que a Tati colocasse no ar, Tati, o link para assinar o manifesto para a recriação da comissão, e vocês também vão ver na descrição do programa, tá, pessoal? Coloca na tela, tá aqui, ó. Manifesto pela reinstalação da Comissão Especial sobre Mortes e Desaparecidos Políticos. Pode girar, são poucos dados, gente. Colocar o nome, seu nome, se você faz parte de alguma... Posso colocar mais uma coisa? Pode, claro. Olha, a sociedade em geral não tem noção do que representa esse tipo de tratamento que o Estado dá aos familiares, né? O que os familiares sentem. A sociedade em geral não tem noção do que representa para uma família não saber o que aconteceu com o paradeiro da sua avó, do seu avô, do seu pai, do seu avô, do seu marido. Então, é preciso entender que existem traumas que são, inclusive, geracionais. Você falou que eu tive depressão, governo, eu tive mesmo. Porque ninguém gosta de ser preso, não, Flor. Depois, quando todo mundo... Depois que termina a ditadura, que agora a gente tem condição de aplaudir o Ivan, mas eu garanto que o Ivan não queria ser preso, passar pelo que passou, não. Então, assim...
aquilo ali, desde o golpe da Dilma, quando a gente caiu a ficha de que o processo democrático brasileiro ele era mais frágil do que o que parecia ser, e depois com a eleição do Bolsonaro, que era um sujeito que fazia apologia explícita e ameaçando todos os dias romper com a ordem democrática e dar um golpe, que ele dizia que não ameaçava, ele ameaçava sim. Aquilo ali, cara, pelo amor de Deus, aquilo ali foi uma tortura psicológica. O Bolsonaro, ele tem a cabeça de torturador, ele é um torturador. Ele sabe como abalar as pessoas. Aquilo ali, para todos nós que estamos aqui, foi um sofrimento. Os meus filhos sofrem com isso, porque eles viam dentro de casa, durante a sua adolescência, um pai angustiado, um pai preocupado, coisas que a quarta e terceira geração já não era mais sofrer por causa disso, porque não se conta. Então, isso precisa, como o Edu disse, precisa ter fim. E só vai ter fim quando os corpos forem entregues, ou então que for dito a verdade dessas versões todas que o Ivan colocou, atribuindo as responsabilidades a fulano, a ciclano, a beltrano, e, claro, quando a memória que permaneça na história brasileira seja verdade, sem apologia daqueles que são criminosos. Não é possível que o Fórum da Justiça Federal aqui no Ceará se chame Marechal Castelo Branco. O Castelo Branco foi um ditador, rapaz. Ele era muito grandinho quando ele tomou as atitudes que ele resolveu tomar. Os 4 atos institucionais, entregar o governo para aquela junta, para depois... Mas então, essas pessoas sabem eles sabiam o que estavam fazendo, o Fru. Qualquer militar, no início de carreira, aprende a Convenção de Genebra para saber o que pode, inclusive em própria defesa. Então, são bandidos. E bandido tem que ser tratado como bandido. E pronto. Ô, Ana, vamos trazer, então, aproveitando o gancho do Marcelo, o relatório da CPMI do 8 de janeiro, que eu acho que a gente está vivendo um momento muito particular para não deixar, de novo, que os responsáveis por uma nova tentativa de golpe, por uma continuidade, um projeto de poder, gente. O relatório da CPMI fala exatamente isso, né? Havia... Claramente, não é uma ação 8 de janeiro, não foi uma ação isolada, a gente viu o preparo disso ao longo dos 4 anos, pelo menos, do governo Bolsonaro, de um projeto de continuidade de poder e um projeto que a gente viu na ditadura militar de um nacionalismo barato, de um nacionalismo excludente, de um patriotismo... que chegou no governo Bolsonaro as vias de fato de bater continência para a bandeira dos Estados Unidos, né? Um patriotismo... E que no final teve uma sede. Assim, não estou falando só do Bolsonaro, não. No final ficou aquartelado na frente ali do batalhão em Brasília, de lá saíram para fazer o que fizeram, escoltados pela polícia, quer dizer, e ali dentro tinha um arsenal. Então, assim, um arsenal que não era só de armas. Veja bem que foi antecedido o episódio de um camarada que instalou uma bomba dentro de um caminhão de bomba, que aquele ali é um caminhão de diesel, é um caminhão bomba, no aeroporto que é outra bomba. Imagina se um negócio desse funciona, né, Flor? Quantas vidas não são mortas, e isso já foi depois da tentativa de invasão da Polícia Federal. Quer dizer, isso já foi depois de todo um ano de violência política. Aliás, esse governo que começou... tendo que explicar por que o assassino da Marielle tinha passado no condomínio do presidente, naquela noite da execução. E terminou com violência política, com o Marcelo, lá do Paraná, sendo morto dentro da sua festa de aniversário, o Bruno. É uma violência política jamais vista. A Tereza teve que sair, Maria Tereza, da cidade dela, de São Miguel do Oeste, lá em Santa Catarina, porque denunciou gesto nazista. É um negócio absurdo, né? Quer dizer, foi uma preparação. Aliás, foi uma preparação dita no 7 de setembro, dita para os embaixadores, por isso que o inelegível está inelegível, inclusive. E que prossegue, gente, de uma maneira, né?
o estrago feito quando a gente olha no todo, desde de quando o Lula é reconhecido, né, no 12 de dezembro, Brasília incendiada, a Ana tem muito a dizer sobre isso. Depois, a tentativa da explosão. Aquilo, tem um documentário aqui na Fora que já tem 2 episódios, vocês precisam assistir, porque o Azenha fez um trabalho de primeiríssima investigação. O Azenha mostra, por exemplo, que não é de... Quem é que sabe, gente, onde tem um posto de gasolina subterrâneo, e que área que está para alimentar os aviões do Aeroporto Internacional de Brasília? Você tem dados ali que foram usados pelos terroristas, e ainda bem que eles não conseguiram chegar a ser de fato, que são informações que só as Forças Armadas têm. As armas, as armas do GSI. Sim. Então, assim, a gente vê esse 8 de janeiro, ele não acabou, ele está nas milícias digitais e reais que a gente viu no Rio de Janeiro, o que é capaz de ser feito, né, com a morte da irmã da Sami, a gente viu com o assassinato da Marielle, sob intervenção do Braga Neto, não vamos esquecer disso, né, que o Rio estava sob intervenção do Braga Neto. A gente vê a continuidade disso, né, nos ataques às instituições, a gente vê a quantidade disso na ampla desinformação que essa extrema-direita ainda é extremamente mobilizada e financiada, faz cotidianamente. Veja, por exemplo, depois do início do terror de Israel contra a Palestina, essa extrema-direita fica associando o tempo inteiro Lula a Hamas, por exemplo. É cada absurdo. Isso não está desmontado. Isso continua. Então, assim, eu queria primeiro chamar a atenção de quem está nos assistindo para vocês olharem o relatório. O relatório tem mais de 1.300 páginas, pessoal. São oitivas, são provas que foram coletadas, e ele é a primeira parte, né, para fundamentar o que vem depois. Eu queria só que a Tati compartilhasse, também vai estar no link da descrição do programa, na seção lá das conclusões, porque eu acho que, assim, tem vários pontos ali, pessoal, né, que o relatório traz para a gente, né, que ainda está de pé tudo isso criado no 8 de janeiro, né? As ameaças ainda são fortes, grandes, e a gente precisa dar conta dela. O relatório vai mostrando para a gente essa dissonância cognitiva que se ampliou de uma maneira absurda com os grupos do Bolsonaro, os lixamentos virtuais, a criminalização da política, esses falsos especialistas, as mentiras, as teorias de conspiração. O papel da segurança pública, a gente viu o que foi a polícia militar em Brasília que permitiu tudo isso, ou o próprio Exército, né, quando a gente vai para as Forças Armadas, que abrigou desses terroristas todos, inclusive com familiares, né, na frente dos quartéis, esse autoritarismo absurdo, esse Brasil que eles defendem, que não é o Brasil de todo brasileiro, né, que é um Brasil de umas Forças Armadas da mamata, gente. Pelo amor de Deus, a gente viu os escândalos de corrupção ao longo do governo Bolsonaro, desde de compra com dinheiro do SUS de prótese peniana, até os escândalos dos banquetes na Babesco. Isso é pouco, perto da imensa corrupção do dinheiro público. Como diz o Edu Prestes, né? Se na ditadura militar usaram o dinheiro público para eliminar opositores políticos, eles continuam usando dinheiro público para um projeto de nação que é exclusividade para eles, né? O desmantelamento do controle de armas, né? Que a gente hoje vê a quantidade de armas que foi para o crime organizado, para as milícias, que está matando nas escolas, né? E esse projeto que foi bem sucedido de desregulamentar o Estado brasileiro, de corroer institucionalmente a segurança pública, a saúde. A gente viu a pandemia,
o horror que foi a condução do Estado, a política deliberada do Bolsonaro de provocar aglomeração e ampliar, né? Porque tinha aquela tese dos quintos dos infernos, da imunidade do rebanho, que matou aí pelo menos 400 mil pessoas que não deveriam ter sido mortas, que poderiam ter salvo se a gente tivesse comprado a vacina no tempo correto, etc. A destruição ambiental, da educação, da diplomacia e da própria política, né? A gente está vendo aí as dificuldades que a gente tem com esse Congresso, as agressões às instituições na Justiça Eleitoral, no Supremo Tribunal, contra a imprensa, né? A cooptação das Forças Armadas, eu acho que ela é copartícipe disso, eu não sou muito crítica a achar que a Força Armada foi só cooptada, eu acho que ela é parte disso. O desvirtuamento dos órgãos de inteligência, né, o uso que foi feito do SNI e assim por diante. E a CPI indica pelo menos uns 3 caminhos, né, que a gente precisa fazer. O caminho da gente punir, né? Tem que punir essa galera, não dá para deixar impune como foi no período da ditadura militar. A gente tem que punir, a gente tem que reeducar essa população, tem que fortalecer as instituições e a gente tem que, de novo, restabelecer um mínimo de diálogo social, né? É inacreditável como a gente virou, a CPI usa uma imagem que a gente virou ilhas, mas que não tem ponte para formar o arquipélago, né? Essa dissonância foi tão braba, que dentro das próprias famílias a gente não consegue conversar, né, com aqueles que foram capturados. Então, eu queria conversar um pouquinho agora com vocês para a gente pensar na justiça de transição e que forças a gente consegue aí se juntar a partir desse relatório. E queria saber se a Ana quer colocar mais uma pergunta neste nosso final aqui. Não, acho que você já falou bastante, a gente está bem pertinho do final. Só dizer que o relatório ele pediu indiciamento de 61 pessoas, metade militares, 7, eu acho que da PM e do DF, e o resto das Forças Armadas. E aí eu queria perguntar aí para os nossos convidados, o Edu, o Ivan, o Marcelo, sobre exatamente se vai persistir no Brasil essa tradição já de não se exercer a justiça de transição. Então, eu acho que podemos fazer agora inverter. Primeiro Edu, depois Marcelo e a gente encerra com o Ivan, tá bom? Então, eu acho que a gente tem aqui uma marca já, tanto da ditadura de 64, como que aconteceu recentemente, e eu acho que como vem acontecendo na história do nosso país, né? Esse poder político militar sempre presente nesses momentos que a gente tem de instabilização no nosso governo, na nossa democracia, por exemplo, né? Então, a gente vai ter a presença desse pessoal, né, dos militares, e eu afirmaria que eles sem medo de qualquer tipo de punição por conta da questão histórica, que nunca foram punidos historicamente. Então, eu acho que isso é como se fosse uma garantia histórica desse pessoal. Então, eles têm uma garantia de não punição. E eu acho que isso também se relaciona ao nosso debate anterior, né, que é a não criação a volta da comissão, né, porque se existe um poder estabelecido por eles e esse poder está ocupando um espaço que é tão forte assim, que não consegue, nesse primeiro ano, permitir que seja criada uma comissão à volta da comissão, algo que já existia em outro momento, é sinal da gente, pelo menos, começar a duvidar dessa possível punição desses militares que foram indicados, né, pela CPI. Assim, eu acho que é muito grave essa situação, porque a gente, principalmente a gente que vem também desse histórico de famílias perseguidas e tudo mais, né, você vê como se fosse uma repetição histórica dos mesmos agentes e sempre eles sendo,
digamos assim, absolvidos, né? Então, eu acho que seria o momento ideal justamente para a criação para a volta da comissão e, como a Maria mesma disse, né, e aproveitar esse momento histórico para dizer, olha, aqui a gente está criando uma ruptura. Há uma ruptura aqui uma ruptura histórica com relação a tudo que foi produzido nesse país, e a partir de agora vai ser diferente. Eu acho que esse é o ponto, assim, eu acho que é isso que nós, progressistas, gostaríamos de escutar e de ver o governo se posicionar dessa forma. Assim. Então, não vou me alongar mais, eu acho que no meu entendimento, é esse o caminho. Eu acho que é dessa forma que o governo deveria se posicionar, entendendo que, em algum momento, essa ruptura precisa acontecer para que a gente consiga, de fato, se estabelecer como uma democracia mais solidificada, uma democracia, não sei se mais justa, mas pelo menos mais segura em relação a esses agentes que estão sempre trafegando nesse poder, invisibilizado pela instituição militar, que não se posiciona, a princípio, politicamente, mas que a gente viu nos últimos 4 anos, que foram elementos fundamentais da política que a gente viveu aí, de 2018 até 2022. É isso, gente. Obrigado, Edu. Marcelo? Fro, eu também espero que os pedidos de indiciamento sejam tocados, porque a Ana listou as pessoas, a quantidade de militares, a maioria envolvido em associação criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, mas tem uns que também têm a solicitação por dano qualificado, e o Bolsonaro, que a solicitação de indiciamento por 4 crimes, que é associação criminosa, violência política também, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e o golpe de Estado. Lembrando que é importante dizer que já há pedidos de indiciamento dele pela CPI da Covid. Então, assim, nós não podemos esquecer: epidemia com resultado de morte, infração de medida sanitária preventiva, charlatanismo, incitação ao crime, falsificação de documento particular, emprego irregular de verba pública, prevaricação, tudo do Código Penal, crime contra a humanidade na modalidade de extermínio do Estatuto do Tribunal Penal Internacional, violação de direito social e os crimes de responsabilidade, incompatibilidade com a dignidade, honra e decoro do cargo e o direito social. Então, assim, é um delinquente que tem uma carteira grande de delitos cometidos. Eu não estou nem falando aqui de relógio, dessas coisas, que precisa que seja responsabilizado por todos esses crimes, porque senão ele realmente vai continuar fazendo, como o Edu disse, eles tinham certeza da impunidade, porque, vejam só, eles achavam que ganhava essa eleição usando o orçamento secreto, fazendo o assédio nas igrejas, o assédio no trabalho, na marra, né? Com aquele episódio da Polícia Federal, e, em último caso, se eles não ganhassem no voto ou na marra, eles davam golpe. Eles achavam isso, eles tinham certeza que era exatamente para não se responsabilizar por tudo isso. E tem que ser responsabilizada, não pode simplesmente fazer de conta que as coisas não aconteceram. Agora, é o Ministério Público tocar e a Justiça apurar, né? Eu espero que eu esteja ainda vivo e saudável para ver essa turba toda entrando na cadeia. E eu espero que a gente consiga, ao menos na consulta pública da rede, porque aquilo me irrita num nível, gente. O projeto do Mourão, de anistiar esses criminosos. E a gente, super organizada, está vencendo a consulta pública. Já pensou se a moda pega? Porque, veja só, o Bolsonaro, ele concedeu graça àquele bandido, deputado federal. Então, assim, eles se Daniel Silveira. Eles se acostumaram com isso, rapaz. Não. Quer dizer, é uma conduta que, como o Ivan começou a dizer, né, que os militares se apropriaram de certas instituições. Os militares estão acostumados com isso. Quer dizer, depois da Constituição, já não bastasse os caras terem continuado com a própria justiça, com a própria Previdência,
com as próprias regalias, com a própria ordem, tudo. Aí a impunidade também sempre acompanha? Não, tem que ser punido igual aos outros, são seres humanos também. Ivan. Olha, tem uma figura que eu admiro muito, chama-se Néstor Kirchner. Néstor Kirchner teve a coragem de colocar no programa eleitoral dele e depois no programa de governo a punição aos torturadores. No Brasil, a gente não tem isso. Não tem nenhum partido de esquerda que tenha no seu programa a punição aos torturadores. Você tem, individualmente, você tem valorosíssimos parlamentares e personalidades que colocam isso abertamente. O Néstor Kirchner, quando assumiu o cargo de presidente, a primeira coisa que ele fez foi propor, ele tinha maioria no Congresso, ele propôs a revogação da lei da obediência devida e a lei do ponto final. E ele, como presidente, revogou os decretos de indulto dos militares assassinos. Porque, diferente do que tem a lenda, que no Brasil aqui nenhum arquivo foi aberto, que na Argentina todos os arquivos foram abertos, que lá sempre se puniu, e julgou e puniu os torturadores, que é mentira, tanto uma coisa quanto outra. No Brasil, os arquivos, exceção dos militares, estão abertos. Você vai no Arquivo Nacional, está lá cheio de documentos. Então, essa coisa de mentir sobre a sua própria história para justificar a inação. Tá? Nós na Comissão Nacional da Verdade, nós apuramos com material do SNI que está no Arquivo Nacional. Isso lá tem. Na Argentina, quando a ditadura caiu, que aqui não caiu, ela passou adiante, né? O abacaxi, lá na Argentina, o governo do Raul Alfonsín, ele impediu que a justiça processasse os torturadores, porque dizia que eles obedeciam ordens. Então, ele cria uma lei chamada Lei de Obediência Devida. Então, não pode fazer isso. Aí a justiça, provocada pela esquerda e pelos advogados progressistas, começa a processar os mandantes. A obediência devida, então vamos aos mandantes. Aí vem outro democrata, esses que nos infernizam a vida, eles criaram, o Carlos Menem cria a lei do ponto final, dizendo não tem que processar ninguém e acabou-se. E dá o indulto a todos os que tinham sido condenados. E aí a Argentina ficou na situação idêntica a nós no Brasil. Não tem. Os arquivos na Argentina não tem nenhum aberto. É mentira. A guerrilha de Tucumã, tal qual a guerrilha do Araguaia, não tem um documento oficial. Agora, a guerrilha de Tucumã, os arquivos estão abertos aos participantes. Só que os participantes todos foram executados. Então, não está aberto coisa nenhuma. É um papo furado. Agora, o Néstor Kirchner, que é o que eu queria chegar, ele, quando assume, ele reúne as Forças Armadas perfiladas no pátio e faz um discurso em que ele diz: eu não tenho medo de vocês, com o dedo assim. Eu não tenho medo de vocês. Eu sou o presidente da República. Se vocês não querem obedecer a mim e à Constituição, me derrubem. Aí é motim, é sublevação. Mas eu não tenho, eu sou comandante em chefe das Forças Armadas e vocês vão me obedecer. Essa voz de comando, que militar entende, é voz de comando, no Brasil não há. No Brasil, a transição da ditadura para a democracia foi feita sob ameaça. As Forças Armadas, tal qual uma organização criminosa, ameaça a sociedade dizendo que não pode punir os torturadores, porque pode haver um retrocesso político. Retrocesso político era o apelido, a senha que eles davam para dizer o seguinte: se insistir, a gente volta a prender, torturar e matar. Tá? Porque os doicotes estavam funcionando ainda. Então, eles ameaçam as instituições
E aí, duas figuras que eu considero execráveis, tá? Ulisses Guimarães e Tancredo Neves, fazem a transição por cima, contra a vontade da esquerda, e fazem o compromisso de não punição. Só que esse compromisso se mantém, lamentavelmente. Quando a Dilma sofreu o golpe, ela tinha extinto tinha seguido o GSI. A primeira providência do golpista rastaquera do Michel Temer foi recolocar o GSI e colocar Sérgio Etchegoyen. Quem é Sérgio Etchegoyen? É o cara que processou a Comissão Nacional da Verdade, que comprovadamente acusou o pai dele, Léo Etchegoyen, de ser torturador, mandante. E o tio dele, Ciro Etchegoyen, de ser o chefe, o comandante da Casa da Morte de Petrópolis, onde o João Macena foi assassinado, o Irã Lima Pereira foi assassinado, o Davi Capistrano da Costa foi assassinado, o Paulo Itar Celestino, a Inês Etienne foi torturada lá, minha amiga querida Inês Etienne. E aí esse cara que processou a Comissão Nacional da Verdade por causa do seu pai e do seu tio torturadores, é colocado lá para ser o chefe do GSI. A partir daí, eles puxam o chorume da ditadura, que é o Bolsonaro. O Bolsonaro traz junto com ele o Heleno, que era chefe de gabinete do Silvio Frota, golpista contra o Geisel, que é o pior dos piores, consegue ser. E aí a gente precisa entender que essa gente não tem pudor, não tem um mínimo de trava. E a gente precisa dizer para eles, a sociedade brasileira precisa dizer para eles, nós não temos medo de vocês. E essa conversa de que o Ministério da Defesa autoriza ou não autoriza, eles não autorizam nada. Se quiser, vai autorizar pintar meio fio. Isso eles podem fazer à vontade, porque esse relatório da CPMI é triste, porque lá está escrito Walter Braga Neto, não está escrito General Walter Braga Neto, que é o interventor no Rio de Janeiro, que é quando o período dele lá é quando assassinam a Marielle Franco e o motorista Anderson, quando o exército mata uma família de negros, um pai, mãe e uma criança com 80 tiros. Então, esse daí é o Bolsonaro em pessoa, ele é o criador do Bolsonaro. Mas ele é colocado como Walter Braga Neto, tirando o caráter que ele é militar. Ele é um general, como todos os outros, não podem ser colocados com nome, mas tem que colocar patente junto, porque eles são militares. E isso mostra que a gente não aceita, absolutamente não aceita, a tutela dessa gente, porque essa gente não tem condições de tutelar nem um quartel, porque eles mataram mais brasileiros do que em guerra com estrangeiro. Eles são muito valentes para cortar as cabeças dos guerrilheiros e guerrilheiras do Araguaia. Eles não têm capacidade de entender que eles têm que defender o Brasil. No meu livro, General Golbery e o Entreguismo Militar Brasileiro, eu mostro que o Golbery é o cérebro dessa geração. Está lá no livro dele, não meu, no livro dele, Geopolítica do Brasil. Nós defendemos os Estados Unidos, porque os Estados Unidos defendem o capitalismo e o cristianismo. Se um general brasileiro diz que defende outro país, é sinal de que esse exército não serve para coisa nenhuma. Agora, na Escola Superior de Guerra, onde ele reinava, o que ensinavam era o neoliberalismo extremado, ultra extremado, e golpe. Eles formaram geração de golpistas na Escola Superior de Guerra, onde ele, general Golbery. E essa frase, nós defendemos os Estados Unidos porque defende o capitalismo e o cristianismo, é charmoso na boca de um general.
que tinha uma aparência de culto, era um ignorante, mas ele tinha uma coisa muito pernóstica, quando chega na mão de um delinquente, de um marginal como Bolsonaro, vira bater continência para a bandeira, falar para o presidente dos Estados Unidos, eu te amo, quer dizer, é assim, a coisa mais deprimente que a gente vê, mas é a própria doutrina de segurança nacional, que o inimigo é o povo brasileiro. Então, eu não tenho ilusões de que essa comissão vai ser criada, porque se for criada, vai ter alguma trava para ser bem suave, bem branda, porque não pode ofender aqueles que não permitem sequer que se investigue a corrupção do Pazuello. Não dá para esquecer disso. Nós não estamos falando de mortos e desaparecidos políticos durante a ditadura militar. Nós não estamos discutindo o entreguismo deles, porque eles cometeram em 21 anos crimes de lesa humanidade e de lesa pátria. Nós não estamos discutindo isso. Nós estamos discutindo os caras matarem 700 mil pessoas porque queriam ganhar dinheiro com a vacina, porque estavam um pouco se lixando para a população. Então, essa gente que não permite investigar a corrupção não vai permitir que investigue os crimes de lesa humanidade, que são previstos na Convenção de Genebra, que um militar deve não só às leis brasileiras o respeito, mas às convenções de Genebra. Eles quebraram com todas as convenções de Genebra. Tudo. Eles pouco se lixavam. Cometeram crimes de bandidagem. Quem é o chefe da contravenção no Rio de Janeiro? Capitão Ailton Guimarães Jorge. Quem é capitão Ailton Guimarães Jorge? É o capitão Guimarães do DOI-CODE, que, enquanto era capitão do DOI-CODE, ele fazia segurança para o bicheiro dos lagos do Rio de Janeiro, da região dos lagos. E depois, se eu posso fazer isso, o que ele fez? Matou o cara, segundo consta, matou o cara e assumiu para ele. E depois ele foi expulso do Exército, porque o Exército falou, aí fica demais, né, cara? Então você sai daqui. Então, com isso, a gente tem que lembrar sempre o que está faltando. E aí eu concordo com você, Maria, quando você diz que está no momento certo, está no ponto, o cavalo encilhado, passando na frente. É o momento de dizer o seguinte, estou pouco me lixando a opinião de vocês. Vai ter a comissão e ponto final. Este é o momento de dizer, nós não temos medo de vocês. E vocês têm que obedecer à Constituição, têm que obedecer ao comandante-em-chefe das Forças Armadas. Eu, conversando com 2 coronéis em Brasília, quando eu estava trabalhando lá, eles falaram para mim uma coisa. A Dilma nos causou muita estranheza, uma mulher, mas depois a gente viu, ela tinha autoridade. Ela, quando o chefe da Casa Militar se atrasou para entrar no carro, e aí disseram, olha, o general tem que... Ela falou assim, ele que vai de táxi, que eu estou indo embora. E foi. Agora, o Lula dialoga com... Pergunta a opinião para general, e dito pelos coronéis, não se pergunta a opinião para militar, dá ordens, porque eles obedecem a ordem. E o Lula quer discutir se eles topam ou não topam. Eles não têm que topar. Tem que repetir a frase do Néstor Kirchner. Nós não temos medo de vocês. Se quiser dar golpe, dê. Assumam isso. Mas eles não vão dar golpes por um motivo só. Porque eles obedecem, não ao presidente da República, eles obedecem... aos Estados Unidos. Eles obedecem à Conferência dos Exércitos Americanos, comandada pelos Estados Unidos. Tem uma hierarquia própria. E eles têm que dar golpe ou não dar golpe se os Estados Unidos autorizarem. Não autorizou? Não dão. Então, assim, nós não temos medo de vocês. Acho que esse tem que ser o recado. E aí cria-se de volta a comissão com poderes ampliados, inclusive. Obrigado por ter me convidado. Desculpa falar tanto, mas... Não, a gente agradece demais, porque toda vez que você vem aqui, que o Marcelo vem aqui,
Um prazer imenso, Edu, receber você pela primeira vez no Fórum Sindical. Obrigado. Quero você mais vezes. Já deixo o convite para o Ivan para a gente fazer um programa sobre o livro, Ivan. Eu vou ler, porque eu ainda não consegui ler, mas vamos fazer um programa sobre o livro. Deixa a Ana também já nessa rodada. E aí, eu já tô quase lançando um outro livro, que agora é um livro de contos sobre a nossa atuação na clandestinidade. E você não leu o outro? Poxa! A gente faz os dois. A gente faz os dois. Não li porque a quantidade de coisas que a gente tem que dar conta, Ivan, você sabe. Então, assim, mas vamos fazer, porque assim, se tem uma coisa que eu acho muito importante usar esse espaço do Fórum Sindical, que a gente tem essa liberdade, é a gente trabalhar e trazer a memória. Aqui a gente não bota para debaixo do tapete os problemas, efetivamente, os problemas nacionais, aqueles que são os entraves, os empecilhos para a gente fortalecer a nossa democracia. Então, assim, este é um programa que a gente faz questão de trazer. Vocês são parte dessa memória, né? E a gente agradece imensamente vocês compartilharem essa memória conosco. Ana, se despeça do nosso público. Quero você mais vezes aqui no Fórum Sindical. Eu não te chamo, Ana, porque você trabalha tanto no café, no jornal. Eu falo, não vou explorar minha companheira de trabalho. Fora todos os outros trabalhos. Gente, mas é isso. Muito bom estar aqui. Eu gostei muito de ouvir cada um. Ivan, Marcelo, que está sempre com a gente também, em vários programas. O Edu. Vamos fazer uns cortes, né, Maria? Vamos depois propor aí para a direção da Fórum uns cortes específicos das falas de vocês, para a gente poder divulgar. É uma pauta muito importante, é uma pauta difícil da gente emplacar. Na grande mídia ela está totalmente fora, como a gente sabe. E é isso. Obrigada, Maria, pelo convite. Estamos juntos aí na luta, sempre. Obrigada a todos vocês, obrigada, Tati, aí nos bastidores nos ajudando, e obrigada a você que continuou assistindo o nosso programa, que vai ver a reprise, que vai divulgar, que vai compartilhar, que vai clicar no Valeu Demais e deixar sua contribuição para ajudar a sustentar o jornalismo decente, combativo, autêntico que a Fórum faz. Bom feriado para quem tem feriado, bom prolongamento para quem tem esse privilégio de ter prolongamento, bom descanso e até quinta-feira que vem. Beijo, gente querida. Tchau, tchau.